Cosmologia, que é uma das áreas mais intrigantes da astronomia, tá? Cosmologia, que é a área aí que estuda o quê? Cosmologia estuda a origem, a evolução e o destino do universo. É assim que a gente chama, tá? Então a cosmologia serve para isso, beleza? Cosmologia tem todo um estudo que é feito sobre cosmologia antiga, que é muito legal. Então, por exemplo, a Terra plana, vou falar aqui, ó, 10 segundos de Terra plana. A Terra plana faz parte de uma cosmologia, tá? Que cosmologia? Lá antigamente, há mais de 3 mil anos atrás, quando a gente não tinha noção nem de movimentos, de nada, o pessoal achava que a Terra era plana, aquilo lá era cosmologia para eles, tá? Então a cosmologia ela é uma ciência que ela está em constante evolução, tá? Ela está em constante evolução, beleza? Isso é uma coisa muito importante da gente entender sobre a cosmologia. Muito bem. Uma das coisas muito legais quando a gente começa a estudar cosmologia é entender um negócio chamado paradoxo de Olbers. O que é o paradoxo de Olbers? Desculpa. O que é o paradoxo de Olbers? O paradoxo de Olbers diz o seguinte, o Filipão comentou aqui aquele dia. Paradoxo de Olbers é assim, se cada estrela que está no céu é um sol, vamos supor que seja um sol, e se um sol só, quando brilha no nosso céu, ele clareia o dia, porque milhares de estrelas brilhando no céu, elas não deixam a noite como um dia. Ou seja, o paradoxo de Olbers é, por que a noite é escura, sendo que tem tanta estrela iluminando o céu? Esse é o paradoxo de Olbers. E a gente pode dizer que isso aí é o começo do estudo da cosmologia. É entender isso. Isso é meio que entender o básico das coisas, tá? E aí a gente começa a ter uma noção do que acontece. Existem algumas respostas, né, para o paradoxo de Olbers. Então vamos tentar responder o paradoxo de Olbers? Vamos. Então por quê, né? Porque as estrelas que estão muito longe, por exemplo, podem estar escondidas atrás de algum material ali, né? Algum material opaco, tá? Isso aí não funcionaria muito bem. O universo, preste atenção, o universo poderia ter um tamanho finito. Ou as estrelas ocuparem somente um volume finito. Isso explicaria o fato do céu ser escuro. E aí vem duas outras respostas que são interessantes. O universo teria uma idade finita. Não um tamanho, mas uma idade finita. Ou seja, as estrelas, elas só existem por um determinado intervalo de tempo. Faz sentido? Faz, porque é o seguinte, eu posso estar vendo uma estrela que aquela estrela já morreu, entendeu? A luz dela está vindo, mas a estrela não existe mais. Então ela não está iluminando, entendeu? A luz dela é que está a caminho daqui. Então, isso é uma coisa sensacional. Outra coisa também, né? As estrelas distantes, tá? Elas têm um baixo brilho superficial. E aí existe uma regra na astronomia de que é como o brilho, tá? Como o brilho da estrela, ele se propaga. Existe uma regra que faz isso, e essa regra tem a distância, dividindo na equação, está a distância ao quadrado. Então, quer dizer que a cada vez que você dobra, né, aumenta a distância ali, o brilho cai muito. Por isso que as estrelas estão mais distantes, o brilho que chega aqui é muito pouquinho. Então, isso aí que responde o paradoxo de Olbers. Mas também tem um lance que a gente ainda não sabia, ou pelo menos a galera naquela época não sabia, tá? Muito bem. Todo o estudo, né? Todo o estudo da cosmologia, ele começa, na realidade, a ficar parrudo mesmo, em 1923, tá? Então, em 1923, a gente conhece pela primeira vez um negócio chamado da Lei de Hubble. A Lei de Hubble mostra, né, as galáxias, elas têm um desvio para o vermelho, olha só que legal, à medida que aumenta a sua distância.
Então, isso aí é uma regra básica dentro da astronomia hoje. Em 1923, um astrônomo muito famoso chamado Arthur Eddington, ele compilou uma lista de 41 galáxias, a maior parte delas medidas por quem? Pelo Vesto Slipher. Quem que foi o Vesto Slipher? Foi um dos primeiros caras a conceber esse lance de galáxia, tá? Então, 36 das 41 tinham redshifts, ou seja, se afastava para o vermelho. E 5 delas tinham blue shifts, ou seja, se aproximar, né? Afastava para o azul, tá bom? Se afastava para o azul. Então, só que olha só que interessante, tá? Isso aí foi medidas espectrais feitas daqueles objetos. Eles não sabiam que era galáxia ainda, tá? Então, aconteceu o quê? Aconteceu que em 1923, o Edwin Hubble, ele aponta o grande telescópio do Monte Wilson, um telescópio de 100 polegadas, o maior telescópio da Terra naquele momento. Ele aponta aquele telescópio para uma nebulosa espiral. E isso é uma coisa muito importante da história da cosmologia. Então, eu estou contando a história da cosmologia para vocês primeiro, tá? Ele aponta para uma nebulosa espiral. Quando ele aponta para lá, graças à potência do telescópio do Monte Wilson, ele consegue ali identificar uma estrelinha variável, uma variável cefeida que a gente chama. E com essa variável cefeida, ele pega as leis que a Henrietta Leavitt tinha determinado lá em Harvard, porque ela era uma das calculadoras de Harvard, e ela então, com o que a Leavitt tinha feito, o Hubble mede a distância até essa estrela variável e chega a uma distância absurda para uma galáxia, tá? A distância seria de 285 mil parsecs. Então, aquele objeto não poderia estar dentro da nossa galáxia pelo conhecimento que você tinha. E daí é que surge, então, o quê? O termo galáxia ou ilha do universo. Então, é assim que começa toda essa história. Para você ter uma ideia de como começou mesmo, né, tudo isso, alguns nomes bem importantes nesse início da cosmologia. Primeiro que foi a galera que descobriu o espectro eletromagnético, tá? Então, o espectro solar foi descoberto por Isaac Newton em 1666. Depois, as linhas escuras do espectro solar foram descobertas por William Wollaston em 1802. Olha quanto tempo depois, tá? Depois veio um cara muito importante em tudo isso, que é o nosso querido Joseph von Fraunhofer. Por isso que as linhas do espectro a gente chama de linhas de Fraunhofer, tá? Ele mapeou detalhadamente as linhas escuras do espectro, desenvolveu um equipamento para medir isso, que é o espectrômetro, o espectrógrafo que a gente usa até hoje, e catalogou dessa maneira centenas de linhas espectrais. Então, o Fraunhofer, esse cara aí, é muito importante tudo isso, tá bom? Depois veio o nosso queridíssimo Gustav Kirchhoff e o Robert Bunsen. O que esses caras fizeram? Robert Bunsen. Eles estabeleceram o princípio da análise espectral. Demonstraram que cada elemento químico possui uma assinatura única ali. E assim mediu o Sol, mediu outras estrelas e tudo mais. Então, isso aí é o início de toda essa história, tá? Eu já falei na semana passada quando a gente falou sobre galáxia, não existia esse conceito de galáxia até 1923, quando Edwin Hubble faz aquela descoberta que eu falei. Tudo que se olhava no céu era conhecido como nebulosas. Algumas muito especiais eram as nebulosas espirais. Um cara muito famoso, muito importante na astronomia também, conhecido como Charles Messier, ele resolve fazer o seguinte, ele resolve olhar para o céu e ajudar os caçadores de cometa. A astronomia, durante muito tempo, ela foi só isso, caçar cometa, observar esses fenômenos. Ele fala o seguinte, eu vou observar o céu todo e eu vou catalogar objetos que podem ser confundidos com cometa e vou criar um catálogo. Com esse catálogo, o cara que for descobrir o cometa, ele aponta para um objeto. Se aquele objeto estiver no meu catálogo, ele sabe que aquele objeto não é cometa. E assim nasceu o famoso catálogo Messier.
que tem ali 105 objetos, tá? E nesses objetos você tem, hoje, né, a gente sabe, desde nebulosa planetária até nebulosa causada por explosão de supernova, até outros tipos de nebulosa, de galáxias também, né, M87, M104, M101, é tudo galáxia que está no catálogo do Charles Messier, beleza? E aí, em 1755, um cara chamado Thomas Wright e um cidadão, um filósofo muito importante chamado Immanuel Kant, eles decidem criar um termo chamado Ilhas do Universo. Então, eles olham para aquelas nebulosas, para aquele catálogo do Charles Messier, e eles falam o seguinte, caramba, alguma dessas coisas aqui pode ser que não seja isso que ele está falando. Pode ser que seja um algo a mais, tá bom? E aí tem o nosso querido William Herschel, que era filho, né, do John Herschel, e ele consegue catalogar, lembra que o Charles Messier fez 105 objetos. O Herschel, William Herschel, ele fez milhares de objetos, porque ele também usava um telescópio muito grande. E aí, o pessoal olhava para aquilo e ficava assim, caramba, isso aqui tem que ser uma outra coisa, cara. Não é possível que a gente está vendo um objeto que é apenas uma nebulosa. No início da década de 20, é criado, então, o que a gente chama hoje de o Grande Debate. O Grande Debate foi a conversa entre o Harlow Shapley e o Herbert Curtis sobre a natureza das nebulosas espirais. Isso que é o grande debate na astronomia. Qual é a natureza das nebulosas espirais? Ou seja, eles estavam ali, ó, no limite para descobrir. Até que em 1923, usando o telescópio de 100 polegadas do Monte Wilson, o Edwin Hubble faz a descoberta de que Andrômeda, que era uma nebulosa espiral até então, ela é, na verdade, uma galáxia, e isso muda completamente a cosmologia para sempre. A nossa visão do universo, ela foi mudando ao longo do tempo. Desde os antigos, a Terra plana, a Terra no centro do universo, a Terra sai do centro do universo, as leis de Newton, as leis de Kepler, tudo isso são marcos na história da astronomia que foram mudando a nossa visão do universo. Mas a nossa visão do universo, ela muda drasticamente mesmo, drasticamente, com o nosso querido Edwin Hubble, quando ele descobre o que é galáxia. E aí, a história do Edwin Hubble, ela se mistura com uma outra história muito famosa dentro da astronomia, que é a história de um cara que vocês conhecem muito bem, chamado Albert Einstein. O Einstein, ele fez ali toda a teoria da relatividade. Quando Einstein ele faz a teoria da relatividade, ele considera, prestem atenção agora, ele considera o universo estático. Sim, para o Einstein o universo era estático. Por que o universo era estático para o Einstein? Porque antes de 1923 a gente não sabia nem o que se existia galáxia, nem o que eram galáxias, nada disso, não se existia esse conceito. Como que ele pode, então, fazer um universo em expansão se o universo, para ele, não existia galáxia? Beleza? Então, é criado o modelo do universo estático. Tranquilo, pessoal? O universo estático. O universo fica ali, paradinho, não tem problema nenhum, não faz nada, tá? Porque a gente não tinha esse conceito de galáxia antes. Então isso é muito importante. Só que quando o Einstein fez a teoria da relatividade dele, quando o Einstein faz a teoria da relatividade, ele descobre um termo que estava relacionado com a expansão do universo. E aquilo ali buga a cabeça dele. Fala, caramba, como que o universo pode estar expandindo se o nosso universo é só nossa galáxia? O resto é tudo nebulosa. Não tem outra coisa que é parecida com a nossa galáxia por aí. Como que esse universo está expandindo? Então ele resolve tirar aquele termo da equação, é a famosa constante cosmológica, que depois ela vai voltar porque realmente prova, né, que o universo está em expansão e tudo mais, mas ele tira da equação a princípio. Ele tira da equação a princípio porque ele achou que estava errado. Aí é conhecido, né, como o grande erro do Einstein. O grande erro do Einstein foi esse aí, de ter tirado a constante cosmológica das equações. Beleza? Então isso é algo assim muito importante. Mas naquela época ali,
tinha muita gente que estava trabalhando com isso. Muita gente trabalhando com isso. Muita gente pegou as equações do Einstein para resolver. Tá? Muita gente pegou as equações do Einstein para resolver. E um dos caras que fez isso um pouco antes de galáxia ser descoberta foi um físico russo, soviético no caso, né? Muito famoso, conhecido como Alexander Friedmann. O Alexander Friedmann foi talvez o primeiro cara a resolver as equações, tá, do Einstein, e ele descobriu soluções para as equações do Einstein que descreviam um universo em expansão. Isso é sensacional, cara. Porque o Einstein, presta atenção, galera, o Einstein tirou aquele termo que cuidava da expansão do universo. O Friedmann resolve as equações do Einstein. Cara, Einstein, fica na sua aí, eu vou resolver as equações. E ele resolvendo as equações, ele chegou a soluções de que o universo estava em expansão. Ó que loucura. E de forma independente, um outro cara muito famoso nessa história toda, chamado Georges Lemaitre, chegou a conclusões semelhantes, só que lá em 1927. Então a gente estava vivendo ali um período que era... teve ali a relatividade, em 1915 o Einstein publica a relatividade. Em 1922, o Alexander Friedmann resolve as equações e descobre a expansão. Em 1923, a gente descobre que tem galáxias no universo. Mas até então não tinha nada de expansão, tá? Depois, em 1927, o Georges Lemaitre resolve as equações de forma independente e chega no mesmo resultado. E o lance da expansão mesmo, a gente só vai descobrir isso em 1929. Só em 1929, quando quem? Ele de novo. Edwin Hubble faz então a medida das galáxias usando todo o conhecimento que existia lá de espectro. Lembra que eu já falei para vocês? O espectro tinha sido inventado. Ele pega as galáxias, tá? Ele pega as galáxias, coloca as galáxias ali e ele vai medindo a distância. Então, olha para uma galáxia, pega a distância. Vai lá e olha para o espectro, o quanto que ela desviou para o vermelho e marca ali no gráfico. Pega a outra galáxia, pega a outra galáxia, pega a outra galáxia. E quando ele faz isso, ele descobre algo realmente impressionante. Ele descobre o quê? Que existe uma relação perfeita entre a distância da galáxia e o seu desvio para o vermelho. Ou seja, quer dizer que o universo realmente está em expansão, mostrando o que o Alexander Friedmann e o Georges Lemaitre tinham mostrado resolvendo as equações do Einstein. E que o Einstein tinha mostrado também. Mas o Einstein tinha tirado o termo, a constante cosmológica dele da equação. Então, assim, é um negócio, cara, essa história é sensacional. Eu vou te mandando uma figurinha aí, você vai abrindo aí, ó, Cris. Então tá aí uma primeira figurinha muito legal pra gente ver, que é a figura aí da descoberta, tá? Do artigo original do Edwin Hubble, de 1929, e aí você vai ver como que é real o que o cara fez, tá? Você vai ver como que é real. Muita gente fala, o cara viajou, tal, não sei o quê, né? Mas não. O grande Vida Vela! Você tá no meio do furacão, Vida Vela? Sai daí, cara, por favor, não fica aí não. Não fica aí não. Colocou aí? Então, isso, joga aí na tela. Então, olha aí, pessoal. Então você tá vendo aí, ó, na esquerda tá escrito ali, ó, Hubble 1929. Cada pontinho daquele é uma galáxia. Aqui embaixo você tem distância em parsec, tá? E no eixo vertical você tem velocidade. Como que é medida a velocidade? Através da diferença do espectro, através do negócio chamado efeito Doppler. Pelo efeito Doppler você consegue medir a velocidade. Ele plota lá. Agora, prestem atenção que sensacional isso. Em 2001, esse cara aqui, Friedmann, que não é o Alexander Friedmann, é outro cara, em 2001, ele faz a mesma medida do Hubble. Olha aqui. Só que com muito mais galáxia. Ali você tinha 36 galáxias. Aqui você tem muito mais. Olha que legal. E ele chega à mesma reta, ó. A retinha lá. A retinha do Hubble. Olha a retinha do Friedmann aqui em 2001. Tá vendo? A mesma reta.
Olha aí, a mesma reta, tá? Mostrando, então, que o que foi feito... Isso aqui é incrível, pessoal. Porque o Hubble fez isso em 1929, tá? 1929, o Edwin Hubble, lá em Monte Wilson, fez isso aí. E agora o Friedman em 2001. E depois, daqui a pouco, nós vamos mostrar a continuação dessa história. Grande César Lenze, tá aí. Grande professor. Sérgio manja de tudo. Manja na casa. Você tinha que estar aqui, né? Você tem que estar aqui em São Paulo, cara, para vir aqui sempre. Adoro a história do desenvolvimento de nossa cosmovisão, é mesmo. O Einstein e o De Sitter, é verdade. O De Sitter também, que defendia a visão do universo estático, mesmo porque eles não conheciam nada, né, professor? Versus o Friedman e o Lamartre, um embate ciência épico, isso mesmo. E outra coisa, né? É um embate e tudo feito de forma independente, né? Porque enquanto o Friedman fazia o seu negócio lá, o Lamartre fazia aqui, e eles resolvendo as equações do Einstein, chegaram no mesmo resultado. Então isso aí é realmente um negócio impressionante, tá? Então, é isso que acontece. O Einstein, quando os caras mostraram isso aí para ele, o Einstein rejeitou, tá? O Einstein rejeitou. Falou que vocês estão tudo maluco, cara. Esquece isso aí. Tudo rejeitou. Só que depois ele reconheceu o erro dele. E aí, por isso que é conhecido, tem até um livro, né, que chama, né, o maior erro do Einstein. Então, a constante cosmológica é conhecida como o maior erro do Albert Einstein. Depois isso aí vai voltar, porque lá em 1998 nós vamos descobrir algo sensacional no nosso universo, tá? Mas até aqui estamos acompanhando? Como que tá? Estão acompanhando o raciocínio?